Quando falamos sobre a morte, quase sempre imaginamos o fim. Um silêncio absoluto tomava conta de tudo. Um apagamento completo, como se tudo simplesmente deixasse de existir. Mas para o Egito antigo, a morte nunca foi o fim. Ela era o momento mais importante de toda a existência humana. O instante em que tudo aquilo que você foi finalmente seria revelado. Não diante de pessoas, não diante de julgamentos humanos, mas diante de algo que não pode ser enganado, algo que não pode ser manipulado, algo que vê além das palavras, uma presença antiga, silenciosa, imparcial, Anubis, muito antes de qualquer conceito moderno de céu ou inferno. Os egípcios já acreditavam que a morte era apenas uma transição, um portal, um caminho inevitável que todos precisariam atravessar. Mas esse caminho não era simples, não era livre e definitivamente não era seguro, porque do outro lado não existia descanso imediato, existia julgamento. Nesse julgamento não havia defesa. Para entender isso, é preciso voltar milhares de anos no tempo para um mundo onde a morte não era temida, mas respeitada, planejada, preparada desde o nascimento. Os egípcios acreditavam que cada pessoa possuía não apenas um corpo, mas diferentes aspectos da alma. Entre eles, o mais importante era o coração. Não o órgão físico como conhecemos hoje, mas o centro da consciência, da moral, das decisões. Era no coração que ficavam guardados todas as escolhas, todos os pensamentos, todas as intenções, até aquelas que ninguém nunca viu. E diferente de tudo o que você possa imaginar, o coração não podia ser enganado. Após a morte, o corpo poderia ser preservado, mumificado, protegido, mas o coração, esse permanecia intacto, porque ele seria necessário para o momento mais decisivo de toda a existência, o julgamento. Ao atravessar para o outro lado, a alma era conduzida até um lugar conhecido como a Sala das Duas Verdades, um espaço onde não existiam sombras, não existiam dúvidas. Ali, tudo era revelado. E no centro desse lugar, havia uma balança. De um lado, o coração, do outro, uma pena, a pena de Maat, símbolo da verdade, da ordem, do equilíbrio universal. E naquele instante, não importava quem você foi em vida, não importava a sua posição, seu status, sua riqueza, nada disso tinha valor. O único peso que importava era o da sua essência. Se o coração fosse leve, equilibrado com a pena, a alma seguiria. Mas se fosse pesado, se carregasse culpa, mentira, desequilíbrio, o destino seria outro. E é aqui que entra algo ainda mais perturbador. Ao lado da balança, havia uma criatura, silenciosa, imóvel, esperando. Seu nome era Amet, parte leão, parte hipopótamo, parte crocodilo. Uma combinação das criaturas mais perigosas conhecidas pelos egípcios. Mas Amet não era apenas uma criatura, ela era o fim. Se o coração fosse considerado impuro, ela avançava sem hesitar.
sem julgamento, e então ela consumia, mas não o corpo, não a carne. Ela consumia algo muito mais profundo, a existência. A alma deixava de existir, sem retorno, sem memória, sem qualquer forma de continuidade. Era como se aquela pessoa nunca tivesse vivido. E aí, quando tudo isso acontecia, Anubis permanecia ali, observando, sem interferir, sem emoção. Porque seu papel não era julgar, era garantir que o julgamento fosse justo. E ele conduzia as almas, supervisionava o processo e certificava-se de que nada fosse alterado. Nada escapava, nada era escondido. Cada escolha, cada ação, cada pensamento, tudo tinha peso. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa, mesmo milhares de anos depois, porque ela não fala apenas sobre a morte, ela fala sobre responsabilidade, sobre aquilo que fazemos quando ninguém está olhando, sobre aquilo que carregamos dentro de nós, sobre o peso invisível das nossas decisões. E quanto mais você pensa sobre isso, mais desconfortável essa ideia se torna. Porque, no fundo, todos nós sabemos que existem coisas dentro de nós que preferiríamos esconder. Coisas que nunca contamos, coisas que nunca admitimos. Mas e se nada disso pudesse ser escondido? E se tudo isso já estivesse sendo registrado de alguma forma? Civilizações antigas não tinham tecnologia, não tinham ciência moderna, mas tinham percepção, tinham sensibilidade, talvez tenham interpretado algo real, da única forma que conseguiriam compreender. Talvez o julgamento de Anubis não seja apenas uma história, mas uma metáfora, ou algo ainda mais inquietante, uma lembrança. Porque a ideia de um julgamento após a morte não existe apenas no Egito. Ela apenas aparece em diversas culturas, em diferentes épocas, em lugares que nunca tiveram contato entre si, sempre com o mesmo conceito. Porque no final não é sobre religião, não é sobre mitologia, é sobre consciência. É sobre saber que cada escolha deixa uma marca. Agora imagine isso, se nesse exato momento você fosse colocado diante daquela balança, sem aviso, sem preparação, apenas você. E tudo aquilo que você já fez. Seu coração seria leve? Ou carregaria mais do que deveria? Apenas o peso. Talvez seja por isso que a história de Anubis continua viva até hoje. Porque no fundo, ela não fala sobre deuses, ela fala sobre nós. E quando esse momento chegar, não serão suas palavras que terão valor, mas aquilo que você realmente foi. E se você gosta de conteúdos como esse, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal Universo Curioso Brasil. Até o próximo vídeo.